E o tema de hoje é muito bom, porque, na verdade, sempre falar de temperamentos rende muito, né? O pessoal gosta dos temperamentos, bastante, bastante. Né? Boa noite pro Ricardo também, que acabou de entrar. Então é um tema que rende muito. Ok, tá ouvindo, o Cristiano confirmou. E de fato, gente, é um tema muito importante, porque a gente tem pessoas que, assim, veem os temperamentos de uma forma muito exaltada, né? Como se os temperamentos fossem, digamos assim, tudo do ser humano, a razão de ser do ser humano. Então é uma visão um pouco errada. Mas tem pessoas também que veem o temperamento bem abaixo, né? Daquilo que realmente seria interessante a gente entender para nos compreendermos. Por quê? A Creuzélia entrou, boa noite, Creuzélia. Porque veja bem, lembrando um pouquinho sobre os temperamentos. Os temperamentos, eles têm a ver com a nossa reação diante dos estímulos externos ou internos. Por exemplo, um pensamento que vem aqui na minha cabeça é um estímulo para minha alma. E esses estímulos, em cada pessoa ele é diferente, mas você pode agrupar ele de certa forma em quatro grupos, que seriam então os quatro temperamentos que a gente já ouviu falar. Por que que é importante a gente entender sobre os temperamentos? Porque, gente, só uma palhinha aqui rápida para a gente poder entrar no assunto dos coléricos, para a gente falar um pouquinho sobre os coléricos, né? Quem sabe a Mariana entra aí daqui a pouco. Eu comentei com o pessoal que ela teve uma dificuldade lá na casa dela e a gente combinou que eu vou fazer na live, qualquer coisa ela vai entrando aí, tá bom? Então veja, a gente nasce com um monte de tendências, então a gente tem estímulos, a gente tem tendências nossas de reagir, a forma nossa de reagir diante dos estímulos externos. Isso a gente tem desde quando a gente nasceu, ok? A gente tem algumas tendências que são inatas, nós nascemos com elas. E, gente, compreender quais são aquelas formas de reagir do nosso organismo diante dos fatores externos, do mundo, né, diante dos estímulos internos, é libertador. Porque a gente fica pensando muitas vezes que tem um problema sério, que a gente fica pensando muitas vezes que tem uma doença, sei lá, qualquer tipo de coisa, né, que na verdade não é nada disso, é só realmente um estímulo nosso, é só realmente algo da nossa natureza que nos inclina de forma totalmente normal, como qualquer outra pessoa. Então, compreender os temperamentos alivia para nós, porque nós entendemos que muitas coisas, muitas formas de reagir, muitas predisposições, elas são naturais, então não adianta brigar contra. Quando eu digo não adianta brigar contra, eu não estou dizendo que você vai deixar o temperamento te levar. Não é isso. Quando eu digo não adianta brigar contra, é que não adianta querer mudar aquela predisposição, aquele estímulo. Então, se eu sou inclinado, se eu sou extrovertido, eu sempre vou ser extrovertido. Eu posso agir como alguém que é introvertido, mas o estímulo, né? Aquela inclinação de mim mesmo, ela sempre vai ser extrovertida. Ela não vai mudar. Então, ó, então o que que acontece? A gente entendendo isso, você já para de querer mudar aquilo que não tem como mudar. E você também começa a entender o outro, começa a entender o próximo. E aí muda muita coisa. Por exemplo, eu tenho uma filha sanguínea lá em casa, a Clarinha. Gente do céu, é uma peça rara. E para fazer a Clarinha estudar, que maravilha! Porque o sanguíneo é aquela coisa assim, né? Ele é muito externo e ele não guarda profundamente os estímulos. Então, todo estímulo novo que aparece, ele vai atrás do estímulo novo. Então, uma criança sanguínea, quando ela vai estudar, gente, é um sufoco, porque ela começa a fazer uma tarefa qualquer. Quando você olha para ela, ela tá olhando pro horizonte, ela tá olhando um besorrinho que passou perto, ela tá olhando um passarinho voando, e aí você fala assim, volta pra atividade, ela volta. Quando não dá pouco tempo, ela já tá de novo, né, olhando para as outras coisas externas. Então, quando você entende que isso é normal, tem gente que vai falar que isso, por exemplo, é déficit de atenção, alguma coisa desse tipo. Então as pessoas elas vão achar que é até um problema psicológico, essa criança tem problema, ela não consegue se concentrar, hiperatividade, por exemplo, mas não é. É uma coisa simples, é natural, é dela, da criança, isso é algo dela. E não é problema algum, isso não é uma doença. Isso faz parte do temperamento dela.
É por isso que é importante nós entendermos essa questão dos temperamentos. Temperamento não é muleta, é aquela história, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Né? A síndrome de Gabriela que a gente fala, né? Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Isso não existe. As predisposições vão ficar comigo sempre. Agora, eu posso ter uma predisposição para a introspecção, mas agir, lutar contra essa introspecção na hora que eu vejo que ela não é uma coisa boa. Às vezes eu preciso falar de forma pública e a introspecção me atrapalha. Aquela inclinação para introspecção tá ali, não adianta. Você não vai fazer ela virar uma. Você não vai ser extrovertido na marra. Mas você pode controlar, dominar o seu temperamento. Né? Você pode agir de tal forma que você consiga superar as fraquezas do seu temperamento e potencializar aquelas qualidades. Então, dito isso, vamos para o colérico, porque a nossa intenção hoje é fazer uma live dos coléricos. Depois nós vamos fazer uma live dos outros temperamentos nas próximas terças-feiras. Muito bem, como que funciona um colérico? Diante de um estímulo externo, diante de um estímulo interno, um pensamento, né? Diante de um estímulo externo, como por exemplo um elogio, como por exemplo uma ofensa, o colérico, ele se impressiona, se irrita muito rapidamente. Ele fica nervoso. Quando eu falo irritação aqui, não é só irritação no sentido de nervosismo, não, mas é no sentido de que a alma é impressionada de forma rápida. Já viu quando você é impressionado por um pensamento, por uma beleza, né, sei lá, por um acontecimento? Aquela impressão não necessariamente é algo que te deixa irritado. Pode te deixar, por exemplo, alegre. Pode te deixar, por exemplo, boquiaberta, né? Então, o que acontece? O colérico, diante do estímulo externo, ele é impressionado de forma rápida. Aquilo impressiona a alma dele. De imediato, de imediato. Ok? E ele se irrita de forma rapidamente e ele tem a inclinação a agir também de forma muito rápida. Então, ele é impressionado de forma rápida e ele já vai para a ação de forma rápida. Por exemplo, um colérico é ofendido. Você está na rua lá e você passou e, sei lá, aconteceu alguma coisa, você xingou uma pessoa e a pessoa é colérica. Aquele xingamento deixou ela irritada na hora. E na hora ela vai te devolver a ofensa, se ela não for virtuosa, ok? Na hora ela vai partir para a briga. Ela não vai esperar, ela já vai partir de imediato para a briga. É a forma dela de reagir diante dos estímulos externos, ok? E essas impressões, elas duram, é uma ação com veemência, ou seja, é uma ação intensa. O colérico ele é intenso na ação, ele não digamos assim, devagar, né? Ele é intenso. E essa ação, essa emoção que ele sentiu, ela dura muito. Isso significa que ele pode ver aquela mesma pessoa que ofendeu ele, sei lá, 1 ano depois e sentir, olha só, hein? Aqui que tá a questão. Quando a gente fala que dura muito, a gente está falando o seguinte, que as sensações e as emoções, o colérico consegue sentir elas novamente e se irritar de novo com aquilo, mesmo depois de um grande tempo. É a mesma coisa do melancólico. Então, por exemplo, às vezes a pessoa teve uma experiência que gerou uma descarga emocional nela muito grande, de ira, de raiva. E aí daqui 1 ano ela vê aquela pessoa e sente a raiva na hora, por exemplo. Então, quer dizer, ela guarda muito, ela guarda com intensidade aquela emoção, aquele estímulo que ela sentiu. Então vamos lá, como que funciona o colérico? Ele é impressionado de forma rápida, ele é irritado de forma rápida, ele tende a agir de forma rápida, com uma ação. A ação dele, ela é intensa e ela é duradoura, ok? Isso é o colérico, que é diferente do melancólico, do sanguíneo e do fleumático, mas nós vamos ver esses temperamentos nas próximas terças. Muito bem, agora vamos lá. Quais são as vantagens, digamos assim, as características boas do colérico? O colérico ele tem uma vontade, gente, determinada. Ele tem uma vontade que é forte. O que é a vontade? Quando a gente fala vontade, eu não estou falando de desejo, não. A vontade é uma faculdade da nossa alma, todo mundo tem vontade. É uma das coisas que nos fazem ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos a inteligência,
que capta a verdade, e nós temos a vontade. A vontade é a capacidade de agir, de decidir-se e de contrariar-se, por exemplo. Então, a pessoa, por exemplo, pode estar com um desejo de comer algo gelado, mas ele se decide por não comer esse algo gelado, porque ele sabe que aquele algo gelado vai fazer mal para essa pessoa. Então, ou seja, ele usou ali a vontade, essa decisão, essa capacidade de decidir-se. No colérico, essa vontade é forte. Quando ele decide alguma coisa, ele vai fundo e é muito difícil parar ele. E isso é uma qualidade boa, mas a gente vai ver que isso pode ser um defeito também. Por que é uma qualidade boa? Porque se o colérico usa isso para algo bom, para uma verdade, para algo que seja correto, ele vai longe. Entende onde que está aqui a questão de ser boa essa qualidade? Então, se ele tem uma vontade forte, se ele tem uma vontade que não cede, isso significa que quando ele precisa fazer algo, por exemplo, defender uma verdade, ele vai defendê-la custe o que custar. É diferente, por exemplo, dos outros temperamentos que tem uma vontade fraca, né? Ou uma vontade mais enfraquecida, que vai ficar ali naquela de tem desejos de defender uma verdade, mas vai ceder fácil. O colérico não. Ele é determinado, ele é forte. Então ele persegue um objetivo com todo o coração dele. E quando ele decide perseguir um objetivo, ele vai longe e ele não cede fácil, ok? O colérico também ele tem uma grande paixão, é um temperamento apaixonado. Né? Quando a gente fala paixão, não é a paixão no sentido do amor romântico, né? Também pode ser, mas não é só isso. A paixão aqui é esse ardor mesmo que ele sente pelas coisas, né? Por fazer as coisas. Então é um apaixonado, é alguém que é ardoroso naquilo que faz, naquilo que busca, né? É um apaixonado pela verdade, um apaixonado pela vida. Então, ou seja, ele é ardoroso, ele é intenso nessas coisas. Então, quando a gente fala da paixão aqui, nós estamos falando nesse sentido. O colérico também é um líder natural, e isso é um ponto positivo, mas que também nós vamos ver que pode ser um ponto negativo, se ele não for bem trabalhado. Então, ele é um líder natural, o colérico é prático, ele é para frente, né? Ele é homem de fazer as coisas, ou mulher de fazer as coisas. Então ele é um líder natural. Se você colocar, né, um colérico no meio de muitas pessoas, rapidinho você vai ver ele se sobressaindo, porque você vai, sei lá, vai arrumar um jogo de futebol e tem um colérico lá no meio, rapidinho ele já tá querendo começar o racha, rapidinho ele já tá querendo tirar para o ímpar, né, e pedindo as pessoas para se organizar, para começar o futebol, rapidinho ele já vai falar assim, fulano, vai você no gol, vai... Ou seja, ele é um líder. Isso é natural nele. Isso é instantâneo, é natural nele, né? Diferente de outros temperamentos introvertidos. Então o colérico também, ele é um líder. E agora uma coisa muito boa que tem no colérico, que é realmente assim, algo muito positivo, que também ele precisa ser trabalhado, né? Mas que é algo muito positivo. Que é o seguinte, o colérico, ele é alguém que despreza aquilo que é vil, que é baixo. Ele gosta das coisas que são nobres, né, das coisas que são grandes, que são heróicas. Então ele tem muito dessa questão assim, de vou conquistar o mundo, né? Vou converter o mundo inteiro. Se ele vai para uma obra de caridade, ele vai naquela assim, não, eu vou fazer caridade, vou tirar todos os pobres, né, das ruas. Então quer dizer, ele pensa em ideais muito grandes, em ideais muito nobres. E isso, gente, na hora que isso está bem trabalhado, na hora que isso é corrigido dos seus defeitos e das suas fraquezas, isso faz toda a diferença na vida espiritual. Por quê? Porque quando isso é impulsionado para a verdade, isso vai longe. Por quê? Porque o colérico, ele não é nesse ponto, ele não é mesquinho nesse ponto, né? De ficar desejando coisas muito pequenininhas ou ficar no cantinho dele. Não, ele quer converter o mundo inteiro, por exemplo. E aí a gente lembra de São Paulo. Olha o trabalho de São Paulo. Olha o trabalho apostólico que São Paulo fez. Quer dizer, é algo heróico. Vocês têm que concordar comigo que é algo heróico. Aquela quantidade de viagens, né, aquele sofrimento que ele passou pelo Evangelho. Um homem que foi fundo, com ardor. Vamos lá, vamos lembrar aqui as características boas para a gente pensar em São Paulo. Vontade forte.
São Paulo tinha uma vontade forte, decidida? Sim, porque ninguém sai pelo mundo afora pregando se ele for lento, fraco de vontade. Ah, eu vou ali pregar, não, mas aí se eu chegar lá e o pessoal começar a rir de mim, acho que eu não vou não, vou ficar quietinho na minha. Se você não tiver uma vontade forte e determinada, você não vai a lugar nenhum. Agora, lembrando, gente, tudo isso que eu tô falando sempre tem a graça de Deus. Aqui nós estamos falando das características naturais da pessoa, mas nós não podemos esquecer que a graça de Deus é que faz também a pessoa chegar onde chega, como por exemplo no caso de São Paulo. Mas vamos imaginar, já que nós estamos contando com essa graça, e vamos tentar aqui pensar em alguém, e aí eu queria que você pensasse em alguém que você conhece aí. Na hora que eu vou falando aqui, vai pensando em alguém que você conhece, talvez seja você mesmo, hein? Se tiver algum colérico aqui, já levanta a mãozinha aí pra gente aqui, fala eu aí pra gente saber. Mas vai pensando aí em alguém que tem essas características. Então vamos lá, São Paulo. Vontade forte, decidido, alguém que perseguiu o seu objetivo com todo o coração. Ponto final, né? Não tem nem como. Isso aqui é uma descrição de São Paulo. Alguém que fazia isso com paixão, com ardor, com força, com coragem, ok? Também bate, né? Um líder natural. Por quê? Liderava as comunidades. Olha como que São Paulo liderava aquelas comunidades, né? Olha lá, Sam, é eu. Você, né, Sam? Pois é, gente, eu não sou colérico. Eu falei na última live, a Mariana era colérica, ela tinha que estar aqui, né? Ei, Mari. Mas eu sou melancólico, mas eu conheço muitos coléricos, viu? E aí, Isabel? A Isabel entrando aí também. Você conhece algum colérico, Isabel? Muito bem, vamos lá. Então, ó, São Paulo era um líder natural. Por quê? Porque ele ia lá, organizava as novas comunidades e pastoreava, conduzia esse povo. Mas ele conduzia, gente, com paixão mesmo. Ele é como se ele tivesse nascido para aquilo, né? Então ele escrevia as cartas e orientava. E aí ele chegava lá e falava com os irmãos, né? E orientava os irmãos. A Isabel não conhece ninguém que é colérico, não. Você é colérica, Kelly? É isso ou você conhece alguém que é colérico? Vai lá. Então, veja bem, um líder natural. E era um homem de grandes propósitos. Meu Deus do céu. Olha só o tamanho do propósito de São Paulo. Gente, porque o que ele evangelizou ali naquelas redondezas. Vocês imaginam, hoje a gente manda um zap para as pessoas, né? Então você tem um amigo seu, sei lá, que está no Japão. Aí você vai e manda um zap para ele aqui agora. Ele vê o zap lá na hora. Gente, vocês imaginem a época de São Paulo. Presta atenção. Você tinha que andar a pé. Você tinha que navegar. Você saía de um lugar para ir para o outro. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Você estava no caminho lá, ó. Se você morreu. Aliás, se você tivesse morrido, a notícia ia chegar nem sei quanto tempo depois. Então vocês imaginam um homem como São Paulo evangelizar, viajar toda aquela região, né? Cidade por cidade, montando comunidades, apanhando, sofrendo perseguições, né? Perigos em alto mar, enfim. É porque era um homem com ideais altíssimos. Ninguém sai fazendo isso se for uma pessoa que tem, digamos assim, né, que não tem um nível alto de ideal, né? Se ele não suspira por algo que é muito nobre. E isso é muito bonito no colérico, né? Algo que é nobre, que é grande, que é heróico. Se o mundo não tivesse pessoas assim, todo mundo ia ficar sempre lá, quietinho no seu canto. Então é preciso de ter alguém para ir lá desmatando o negócio no peito mesmo, né? Para ir passando na frente de tudo como uma patrola e aí abrindo margem para as pessoas passarem. Então os coléricos, eles ajudam muito nisso, mas os coléricos têm defeitos, né? Agora, antes dos defeitos, uma coisa que eu queria que vocês soubessem. Vocês sabem que a maioria dos santos são coléricos, né? Alguns autores dizem que a maioria dos santos são coléricos ou melancólicos. Mas a quantidade de santos coléricos é imensa. Por quê? Porque o colérico, quando descobre a verdade, ele é intenso. Ele vai fundo, ele é decidido. É a determinada determinação que falava Santa Teresa d'Ávila, né? Ou seja, ele se decide por aquilo e vai até o fim. Então nós temos a maioria dos santos é colérico, gente. São coléricos, né? E aí eu estou citando São Paulo, mas tem muitos outros. Outro exemplo muito famoso é São Francisco de Sales, que era também colérico, raiz, nervosão. Mas e os defeitos? Porque veja bem, a maioria dos santos são coléricos, ok. Mas uma pessoa colérica
pelo fato mesmo de ser colérica, se ela não lutar contra os defeitos do temperamento, ela não chega à santidade, justamente pelo fato de que ela tem defeitos, da mesma forma que ela é intensa para as qualidades, ela é intensa para os defeitos. Então ela precisa muito. Quais são os defeitos do colérico? Vamos lá. Bom, eu tinha falado que o colérico tem uma vontade forte, uma vontade determinada, ok? Isso bem trabalhado é nota 10. Fecha aí, colérico, continua assim. Mas, se o colérico não tem isso trabalhado, o que ele vai ser? Orgulhoso. Pelo fato dele conseguir, dele ter essa predisposição natural, começar uma coisa e terminar, ser decidido, ir longe, né? Elevar grandes projetos, isso faz dele orgulhoso. Então ele é extremamente orgulhoso, ele acha que ele é forte por si mesmo, que ele pode muitas coisas por si mesmo. E aí desse orgulho, gente, não precisa nem falar, né? O orgulho é um dos principais pecados, é de fato algo que atrapalha muito na vida espiritual. Então por causa disso, ele é extremamente apegado às ideias dele, à vontade própria dele. Então ele não cede. Se ele é o cara que faz acontecer, vocês concordam comigo? Se ele é o cara que faz acontecer, ele não vai ficar dando muito moral para outras pessoas que estão ali do lado. Então, um defeito grave do colérico é um apego excessivo às ideias dele. É um apego excessivo à sua própria vontade. Então, o colérico não é dócil. O que é ser dócil? Ser dócil é o seguinte: você vai pedir uma ajuda para um amigo seu, ele te dá uma orientação que pareceu para você algo bom, você obedece. Não obedece no sentido que como se ele fosse seu pai e te deu uma ordem, não. Mas você foi dócil, ou seja, você entendeu que aquilo é interessante e resolve fazer. Isso se chama docilidade. É a mesma coisa um diretor espiritual que orienta um assistido e fala, olha, você não deve fazer tal coisa porque isso vai te fazer mal. Se a pessoa é dócil, ela fala, ok, não vou fazer. Se ela não é dócil, ela não obedece. Então, o colérico, ele tem muita dificuldade com essa docilidade, em ser dócil. Isso é um problema para a vida espiritual. Por quê? Porque quando o Espírito Santo dá uma graça para uma alma e ela não é dócil, ela perdeu uma oportunidade incrível e vai ser um problema sério, porque se toda vez que Deus dá uma graça, uma inspiração, e eu vou rebater nessa inspiração, chega uma hora que essas inspirações vão diminuindo. Então, o colérico precisa entender que essa vontade dele natural, essa força que ele tem que receber isso como um dom de Deus. Porque se ele acha que ele pode tudo, ele se torna uma pessoa autossuficiente, ele se torna uma pessoa que não precisa dos outros, ele se torna uma pessoa que não é dócil e obstinada. Então o que é essa obstinação? O pessoal até brinca, né? O colérico, quando ele começa uma coisa, é assim, ó. Se ele vê que ele tá errado, bom, já é muito difícil ele ver que ele tá errado, porque ele tem essa dificuldade de olhar para dentro de si. Mas se ele vê que ele tá errado, ele quebra uma parede, a porta tá do lado, ok? É só ele abrir a porta e passar. Ele quebra a parede para passar pelo buraco da parede só para não ter que reconhecer que ele tinha que ter passado pela porta. Isso se chama obstinação. É quando uma pessoa é tão presa na vontade própria dela que simplesmente ela não cede. Ela pode estar errado o que for, mas ela fala, se eu comecei, eu tenho que terminar. E ela pode passar por cima de, né, qualquer coisa. Gente, isso aqui eu estou pontuando as qualidades, já pontuei, estou pontuando os defeitos, mas vamos lembrar o seguinte, isso aqui não é uma regrinha matemática, não. O temperamento não é uma coisa matemática formatadinha e fechadinha, não. Existem coléricos diferentes. Por quê? Porque existem os aportes com outros temperamentos, é um assunto que não dá pra gente tratar aqui. Mas não quer dizer que se você é colérico, você tem exatamente isso aqui que eu tô falando, não. Nem pro lado negativo, nem pro lado positivo. Só quer dizer o seguinte, essas são as tendências principais que movem um colérico, ok? Ele pode ter uma obstinação muito grande, mas pode ser que a vontade dele, por um motivo de traumas de infância, não, né, talvez não seja tão forte, né? Talvez ele não esteja com uma grande paixão pela vida porque ele está passando por um problema psicológico, enfim. Não quer dizer que o temperamento é tudo da pessoa. O temperamento é uma parte.
Existem outras partes que compõem a personalidade da pessoa. Por exemplo, a educação que ela teve em casa. Ele é um colérico, mas recebeu uma educação para docilidade, para mansidão. Então ele vai ser um colérico muito mais manso, mais, né, mais afetuoso. Então existem os traumas de infância que vão potencializar as coisas ruins do temperamento, existe a educação que ela recebeu em casa, a própria sociedade em que ela vive, então a sociedade tem os estímulos externos que vão conduzindo as pessoas. Então veja, o temperamento, isso é importante, o temperamento não é uma fórmula matemática, mas são as disposições, né, as disposições que a pessoa tem que são inatas, ok? Que ela nasce com elas, que podem ser potencializadas, que podem ser, a pessoa pode conseguir agir de uma forma contrária, ou se ela não fizer nada, se ela simplesmente soltar a carreta descendo, né, na descida lá, sem freio de mão e tudo mais, ela vai estourar em algum lugar. Então, gente, mas o Espírito Santo ajuda o colérico, graças a Deus, né, Kelly? Porque se não ajudasse, imagina só, hein? Então, veja, voltando aqui. Os defeitos, apego às suas vontades, às suas ideias, né? Não é dócil e é obstinado, é teimoso. Essa teimosia, gente, é uma das piores coisas para a vida espiritual. Por quê? Porque o orgulho, o que o orgulho faz? E o colérico, um dos defeitos dominantes do colérico é o orgulho. O orgulho é o seguinte, o orgulho é quando a pessoa, ela acha que ela deve produzir o seu próprio bem. Isso é orgulho, porque ela é o fim de si mesma, ela é a causa de si mesma e o fim de si mesma. Vocês lembram o que aconteceu no pecado original? O pecado original foi o seguinte, a serpente foi lá e tentou Eva, que jeito? Ela incutiu um ciúminho lá, né? Como se Deus fosse ciumento, falou, não, esse Deus é ciumento, ele bem sabe que quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, portadores, conhecedores do bem e do mal. Olha só, Adão e Eva vão comer esse fruto porque quiseram ser conhecedores do bem e do mal, quiseram ser como deuses por si mesmos. Aqui está o problema do orgulho. Eu quero ser bom por mim mesmo, eu quero produzir o meu bem, eu sei o que é bem para mim e eu vou fazer o que é para mim porque eu me basto. Então o colérico, se ele não tomar cuidado, ele corre o risco de cair nisso. E aí, se ele cai nisso, gente, é muito difícil voltar atrás. Por quê? Porque a obstinação dele é muito grande. Então ele precisa de fato, viu? A Kellen falou, ele precisa de fato de muita ajuda do Espírito Santo. Porque senão ele não volta. Ele vai até o fim, ele vai quebrar tudo, ele vai rachar a mata no peito. Mas ele tem que continuar, só porque ele definiu o que é, ele tem que continuar. Outro defeito, ele tem dificuldade de reconhecer as fraquezas. Bom, então veja, o colérico tem dificuldade de entender que ele tem fraquezas. Então você, colérico, entenda uma coisa. Você muitas vezes é a causa dos seus problemas. Você tem fraquezas, porque todo mundo tem fraquezas. Então veja, é uma dificuldade para o colérico reconhecer isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o colérico é corrigido, ele não suporta a correção. Né? Ele se sente muito humilhado, ele se sente ferido. Então, quer dizer, quando ele é corrigido, a predisposição do temperamento faz ele ficar irado, né? Revoltado. Vocês lembram, né? O colérico, ele, diante do estímulo, ele tende a se irritar rápido, a agir de forma rápida, e aquele estímulo é profundo nele, né? Ele marca profundamente o colérico. Então, diante de uma correção fraterna, por exemplo, você está lá fazendo uma coisa e o irmãozinho chegou para você na maior das boas intenções e te fez uma correção pública. Gente, uma correção pública deixa todo mundo com vergonha já, né? Isso é natural, né? É difícil a gente aceitar uma correção pública. Mas pro colérico vou falar uma coisa pra vocês. Vocês fizerem isso para um colérico, vocês chamarem ele pra briga e se não for um colérico virtuoso, vocês arrumaram um inimigo. Então, quer dizer, ele tem muita dificuldade de reconhecer suas fraquezas e não aceita correção fraterna. Se ele aceitar, agora presta atenção, se ele fizer aquele movimento com muita graça de Deus e ele falar assim, não, tá bom, eu realmente estava errado nessa situação, ele vai, gente, tentar de todas as formas deixar a situação favorável para ele. Então ele vai ficar se desculpando. Não, mas sabe o que aconteceu? Eu fiz isso por causa do fulano. Mais ou menos como a Eva fez, né? Não, foi o Adão que... quer dizer, mais ou menos como Adão fez com Eva, né? Não, foi a mulher que tu me destes que fez isso.
Então, o colérico ele vai tender a ficar deixando as coisas favoráveis para o lado dele, né? E o Conrad Rock vai dizer no livro dele dos temperamentos que o colérico muitas vezes vai se fazer de vítima. Ele vai falar assim, não, é você que está errado, você que... Então ele vai se fazer de vítima diante de uma situação em que ele for corrigido. Se ele aceitar a correção, ele vai ficar ali se fazendo de vítima, ele vai tentando se desculpar de todas as formas. Um bom exercício para o colérico, e aí coléricos, eu quero ver se vocês vão aceitar esse, é não se desculpar das coisas. Será que vocês conseguem fazer isso? É difícil fazer isso, né? Por exemplo, uma coisa boba, você tava fazendo uma live igual eu tô fazendo aqui, e aí você escreveu um comentário aí. E aí você teve um erro de português. Bom, se você estiver no meio de muitas pessoas, qual que vai ser a sua tendência? Nossa, gente, eu fui o corretor aqui do celular, eu escrevi tal hora. Mentira, você que escreveu errado mesmo. Às vezes é o corretor, tá? Mas no seu caso aí, você que escreveu errado. E aí você, não, foi o corretor aqui do celular, tal, não sei o que, papapá. Então você está se desculpando, né? Por quê? Pelo medo, da vergonha, das pessoas vão, né, te zoar. Você vai mostrar fraqueza, que já é uma coisa muito ruim pro colérico. Então, esse seria um ótimo exercício. Não se desculpar. Ixi, e aí, hein? Errei porque errei. Ponto final. E aí? Segue a vida, né? Então o colérico tem essa dificuldade e ele muitas vezes é hipócrita e dissimulado. Então ele tem uma certa hipocrisia, ele dissimula situações quando ele é corrigido, que é mais ou menos isso que eu falei. Né? Ele fica ali dissimulando, inventando lorotas, ele é hipócrita. E hipócrita também no sentido assim de... Ele ataca também quando ele é corrigido. Então muitas vezes ele fica acuado e aí ele vai atacar essa pessoa. Ó, graças a Deus, que é um ótimo exercício, hein? Isso é difícil pro colérico, ó. A Elaine falou, é muito difícil, minha amiga, muito. Então, ele vai muitas vezes atacar as pessoas também. Se ele ficar muito intenso, por exemplo, se ele tiver esse ataque de cólera. Veja, é o outro defeito que eu vou falar. A cólera. Todo mundo tem ira, gente. Todos os temperamentos têm ira. A ira é uma coisa boa, ok? A ira não é uma coisa ruim. Se você não tivesse uma paixão chamada ira, sabe o que ia acontecer? Ia aparecer um bicho perto de você, sei lá, um cachorro, e o cachorro ia começar a te atacar, você ia falar assim, o cachorro tá me atacando, olha, ele tá me mordendo. Olha pra você ver que coisa doida. É a paixão da ira que faz você ir para a luta. A paixão da ira é quando você quer conquistar um bem árduo ou resistir a um mal que é árduo. Então, se você está com fome e tem uma coisa para comer na sua frente, você não precisa da ira, você pega ela e come. Mas se você tiver com fome e tiver um cachorro brabo na frente da sua comida, e você não tiver mais o que fazer e você está morrendo de fome e só tem aquela comida, você vai ter que lutar com o cachorro. Aí você tem que ter ira. Só que todo temperamento tem ira. Mas o colérico é uma intensidade muito grande, de tal forma que é uma cólera mesmo. Daí o nome colérico, mas veja, o colérico não é só porque ele é nervoso, é isso que eu quero que vocês entendam. Né? A gente tem essa mania de achar que o temperamento, o melancólico é sempre aquela pessoa melancólica, triste ali, né? Só chorando dentro do quarto. Então não é isso. Ele é tudo isso que a gente está falando aqui. Mas no colérico, essa ira ela é super intensa, ok? Ela é forte, mais forte que nos outros temperamentos. E ele, se ele não tiver essa ira bem controlada, o que vai acontecer? Ele vai partir para porrada. Né? Quando eu falo porrada aqui, é briga mesmo, mas não só briga. Quando eu falo porrada, é partir para agressão. Então, por exemplo, se ele é corrigido por uma pessoa e ele se sente envergonhado, ele pode, por exemplo, começar a xingar a pessoa. Ah, quem é você para falar isso de mim, papapá, não sei o que, você não é nada. E aí começa a dissimular. E outra coisa que o colérico faz, quando ele está irritado, ele ofende as pessoas mesmo. Ele é bem cínico muitas vezes, né? Deixa eu só conectar aqui o carregador no meu celular. Então, muitas vezes ele é bem cínico. Ó, para a cólica... para a cólica... Para a cólera, tem um exercício, tempo e espaço. Sair de perto rapidamente e deixar a ira passar, para então pensar no que acontece. Isso mesmo, Kelly. Esse é um dos exercícios que eu ia comentar que o colérico deve fazer. Quando ele está irritado, ele já sabe que ele é fraco nesse ponto. E que a ira nele é muito intensa. Então o que ele tem que fazer? Sair fora. Quanto mais rápido ele sair fora e esperar um pouquinho o tempo passar,
para ele acalmar o coração e voltar para a situação, melhor. Né? Agora, é claro que também tem que ter muita oração, viu, gente? Não dá para vencer as coisas só mesmo na força de vontade, não. Mas muito bem. Deixa eu ver o que mais tem de defeitos que eu não falei. Ele confia muito em si mesmo, acho que eu não falei, né? Que provém do orgulho. Só que veja, essa confiança em si mesmo é mesmo esse negócio do eu me basto. Né? Eu me basto, as outras pessoas. O colérico tende a olhar para as outras pessoas como um bando de coitadinho. Essa pessoa não sabe nada, não dá conta de fazer nada, não. Eu me basto. Eu vou lá e eu vou fazer eu mesmo e eu me basto. Então, essa confiança em si mesmo é fruto do orgulho. Né, que é de fato uma desordem e um vício que justamente atrapalha ele na vida de oração. Ok? Bom, imprudência, outra coisa, veja bem. Ó, o colérico ele é bem externo, né? Ele é dado mesmo à prática, às ações, e ele é pouco introspectivo nesse sentido, ou seja, ele não tende a refletir muito antes de fazer as coisas, ele pega e faz. E isso muitas vezes faz com que ele seja imprudente. Ele começa uma ação sem pensar e depois, lá pelas tantas, ele percebe que estava errado. Aí ele já cometeu aquele erro inicial que foi uma escolha errada. Aí entra naquilo que eu falei para vocês. Ele vai quebrar a parede para não ter que voltar e passar pela porta. Só que a imprudência dele consiste nisso. Ele age muito sem uma reflexão mais profunda. É o contrário do melancólico nesse ponto. O melancólico pensa. É eu, viu, gente? Sou melancólico. E pra agir, meu Deus, né? Eles falam assim, empurra o melancólico na água para ele aprender a nadar. É mais ou menos assim. O colérico, ele pula na água, talvez sem mesmo se lembrar que ele não sabe nadar ainda. Então é assim que funciona. Então ele é imprudente. Por quê? Porque ele tem pouca reflexão. E agora, então, né, ele precisa fazer um exercício para poder melhorar nesse ponto. E o que fazer, então? Diante de tudo isso que a gente falou, das características boas e dos defeitos, o que ele precisa fazer na vida espiritual? Porque, veja, você concorda comigo, como que uma pessoa imprudente pode crescer na vida espiritual? Não tem jeito, por quê? Porque ele não pode sair simplesmente fazendo as coisas. Ele precisa rezar, ele precisa de uma orientação do Espírito Santo, ele precisa de pensar para agir. Se ele é imprudente, imprudência é contrário, não é uma virtude, é um vício. Então, ou seja, ele precisa de mudar essas coisas. Então, você colérico, vamos lá. Seus pontos positivos, você precisa focar neles, né? No sentido de continuar firme ali nos pontos positivos. Então, veja, se você colérico tem uma boa formação católica, espiritual, humana, e souber fazer boas escolhas, gente, essa capacidade natural que Deus pôs em vocês de ter essa vontade forte e decidida, meu irmão, isso faz um estrago, no sentido positivo, né? Isso é ótimo. Então você tem que, quando você descobre que uma coisa é certa, que você está num caminho que é verdadeiro, aí você vai com tudo. Você seja intenso naquilo. Aí sim, deixa o temperamento te ajudar. Aí deixa a paixão, né? A Débora aqui, por isso que Deus me mandou, amor. É isso mesmo, amor. Então veja, quando você descobre um bem, aqui está na hora de você deixar o temperamento te ajudar. Ser focado, gente, focado na vida espiritual. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma das coisas que mais atrapalha uma pessoa chegar na santidade é a falta de determinação e de decisão. Em primeiro lugar, a graça de Deus, hein? Não se esqueçam. Deus dá graça para todo mundo. Mas a nossa resposta, existe uma resposta nossa. E a nossa resposta é o seguinte: se você não se decide pela santidade, esquece, você já perdeu, você já começou perdendo, já era. Entende? Por quê? Porque se você não se decide, você vai andar um pouquinho a desanimar e voltar atrás. Santa Teresa, quando vai falar da oração, né? Ufa, graças a Deus, é isso aí, Kelly. Santa Teresa, quando vai falar da oração, ela deixa bem claro, uma pessoa que começa uma vida de oração tem que ter uma determinada determinação de continuar, custe o que custar, sofra o que sofrer, cai o mundo em cima dessa pessoa. Ela precisa continuar.
Então, o padre Roy Marin, que é um dos grandes, né, teólogos da espiritualidade, ele fala isso, uma das maiores problemas de uma pessoa de lutar no caminho da santidade, e aí eu vou estender, não vou falar de santidade, não vou falar da fé, vou falar no geral. Uma das principais dificuldades das pessoas na fé é que elas não se decidem de verdade, não se decidem de verdade. E aí elas ficam com aquela decisão morna. E aí o que acontece com o morno? Jesus falou, o morno eu vou vomitar. Então você, colérico, você já tem esse ponto favorável. E agora o que você precisa? Você precisa refletir mais, pensar mais. E aí Santa Teresa é sanguínea, olha para vocês verem o que a sanguínea está ensinando para nós, é isso mesmo. Então veja, você que é colérico, o que você tem que fazer? Meditação. Meditar mais para que você possa ir descobrindo as verdades mais profundas e o processo de autoconhecimento. Então você vai meditando e vai entendendo as suas fraquezas, as suas dificuldades, vai compreendendo dentro de você aquilo que você precisa de mudar. Por quê? Porque quando você descobre essas coisas, aí o seu temperamento vai te ajudar. Gente, é tão engraçado isso, porque olha só, o que, é que o Conrad Rock fala no livrinho dele sobre os temperamentos. O colérico é extremamente complicada a questão da humildade com ele. Por quê? Porque ele não suporta nunca humilhação. Ele não suporta, hein? Por temperamento. Mas quando um colérico descobre que a virtude da humildade é necessária, é uma das virtudes mais importantes para a santidade, ele busca a humilhação. Olha só que loucura isso. Por quê? Porque ele tem uma vontade tão forte, dada por Deus de forma natural, que o que vai acontecer? Mesmo que o temperamento dele tenha uma resistência terrível àquilo, ele é tão decidido que ele supera essa resistência do temperamento. Olha que coisa fantástica. E aí eu quero lembrar vocês São Francisco de Sales. Por quê? Porque São Francisco de Sales, a gente sempre cita o exemplo porque é maravilhoso o exemplo dele. Ele é conhecido como o santo da mansidão. Agora você imagina só, o temperamento dele era colérico. E ele era conhecido como o santo da mansidão. Por quê? Porque a determinação com a graça de Deus, a decisão de viver a virtude da mansidão que era contrária à cólera. Então ele superou, ele venceu a maior dificuldade do temperamento dele. Então vejam assim, a grande graça que Deus deu para vocês, coléricos, de poderem, né, ter essa vontade já forte e já determinada. Então o que vocês precisam? Meditação, oração, reflexão, autoconhecimento, que é o ponto fraco do colérico. Como ele é dado muito à prática, né, e, enfim, e ele tem muita confiança em si mesmo e tudo mais, então ele reflete pouco, ele entra pouco dentro de si. Então faça isso, comece a ter uma vida de oração mais intensa, uma vida de reflexão mais intensa, e aí é que eu quero até lembrar vocês do nosso curso sobre a oração. Nós trabalhamos muito essa questão da meditação no nosso curso sobre a oração. Quem não sabe ainda do nosso curso, depois entra na bio do nosso Instagram, lá tem o nosso curso, lá tem um linkzinho com todos os detalhes do curso. Quero convidar vocês a fazer, porque no curso da oração a gente trabalha isso muito. Essa questão da introspecção, no sentido de meditar, de conhecer a graça de Deus, de autoconhecimento também. Isso por colérico, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Coléricos, isso é fundamental. Isso não é um acessório na vida de vocês. Não é um acessório, isso é fundamental, né? A graça, eu até tinha deixado uma anotação aqui, mas enfim, a questão da oração para vocês é questão de vida ou morte. Para todo mundo é questão de vida ou morte, mas a questão da oração é de vida ou morte por quê? Porque se vocês não compreenderem de imediato que um defeito dominante é o orgulho, que é um dos defeitos mais difíceis de vencer. Por quê? Porque o orgulho ele se esconde, ele finge que não existe. A pessoa orgulhosa, ela dificilmente vê que ela é orgulhosa. Então, o que vai acontecer? Mais nos santos, os temperamentos já estão domados nos pontos negativos, desenvolvidos nos pontos positivos. Perfeito, é isso mesmo, Cruzelia. Os santos fazem esse trabalho, e é isso que nós somos chamados a fazer. Essa live é para nos despertar para isso. Então, veja, na oração você vai aprender a pedir para Deus. Outra coisa que o colérico tem que fazer, você precisa pedir mais ajuda. Pelo fato de você ser firme, forte, decidido, muitas coisas acontecerem de forma rápida, intensa na sua vida, você tem a tendência de não pedir ajuda. Por quê? Porque você acha que você se basta. Então você precisa, por exemplo, na oração, uma das coisas que você precisa fazer todos os dias,
pedir a graça para Deus. Senhor, dai-me a vossa graça, me dá humildade, me ensina a ser humilde, me mostra o caminho, né, a seguir, me ajuda a ver os meus defeitos, a entrar dentro de mim e me conhecer. Porque se você não fizer isso, você vai ficar à deriva com as fraquezas do seu temperamento. E aí você não consegue superar. Então, oração para o colérico. Ponto-chave. Oração para o colérico é questão de vida ou morte. E aí você tem que ter a determinada determinação. Gente, isso é sério, viu? Eu tô falando assim, eu tô com essa intensidade, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é sério. Quando você lê lá na Vida dos Santos, e você lê, por exemplo, Santa Teresa ensinando, gente, a oração é questão de vida ou morte. As pessoas ainda não se convenceram disso. E para o colérico, se ele não tiver oração, você não consegue vencer os seus defeitos sozinho. Não adianta. Por quê? Porque o orgulho, ele pode funcionar para algumas coisas, principalmente erradas, né? A pessoa orgulhosa, ela pode arrumar muitos inimigos e ela pode ir até o fim da vida sustentando esses inimigos. Mas para o que é bom, o orgulho não presta. O orgulho só azeda. E o orgulho nunca vai te trazer nada que presta. Então, a oração na vida do colérico é questão de vida ou morte. E o que você precisa fazer? Qual o tipo de oração você tem que ter? Eu já falei aqui da questão da meditação, mas veja bem. Primeiro ponto, você precisa se lembrar que você é só um servo de Deus, né? Um filho muito amado do Pai, e que você precisa muito pedir a graça para Deus. Peça todos os dias a graça. Depois, o segundo ponto, já falei, a humildade. Peça todos os dias a virtude da humildade. Por quê? Porque a humildade é a verdade. A verdade significa o seguinte, eu olho para mim e me vejo como eu sou. As minhas qualidades eu vejo que Deus me deu. E os meus defeitos eu vejo que são meus mesmos. Só que eu vejo os defeitos. Aqui está a diferença da humildade. Eu vejo os defeitos e, ao ver esses defeitos, eu vou corrigi-los com a graça de Deus. Entendeu? Então você precisa, esses dois pontos. Depois você precisa fazer, o que você precisa fazer na meditação? Você precisa meditar essas virtudes. Né? Pega lá um livro, por exemplo, alguma coisa, por exemplo, Imitação de Cristo, que é um livro que eu vou falar para vocês que é indicado para os coléricos, ok? Imitação de Cristo, super indicado para os coléricos. E também os escritos, as obras de Santo Afonso Maria de Ligório, super indicado. Tem a ladainha da humildade. Eu deixei a ladainha da humildade por último, Sam, porque essa aí regaça todo mundo. Mas, gente, a ladainha da humildade. Eu quero ver o colérico rezando essa ladainha da humildade, hein? Quem não conhece a ladainha da humildade, pesquisa depois da live, dá uma olhadinha lá e reza todo dia. Vamos ver se vocês vão rezar. Mas, as obras de Santo Afonso Maria de Ligório também. O que você faz? Você vai lá, pega, por exemplo, na Imitação de Cristo, uma parte que fala da humildade. E aí você começa a ler aquela parte da humildade e aí você vai meditando aquilo que está ali na Imitação de Cristo. Então você vai meditar as virtudes que você precisa conquistar. Quais são as virtudes? A humildade, que a gente já falou, a gentileza, a ternura, a mansidão. Então veja, a mansidão é fundamental. Né? Se você tem o ímpeto para a cólera, como que você vai reduzir isso? Pela mansidão, que é a virtude oposta. Né? Então a mansidão é essa tranquilidade no agir. Né? Sem esse fogo, é quando a paixão da ira ela fica dominada. Então quer dizer, essas são as virtudes que você, colérico, precisa trabalhar no seu coração. Pedir muito essas virtudes para Deus e meditar muito sobre elas. Porque quando você medita, você vai se conscientizando da necessidade que você tem delas e isso vai ficando mais sólido no seu coração. Você fala assim, poxa vida, eu preciso mesmo de mansidão, né? Não, agora eu tô convencido. Aí você vai e medita mais um pouquinho, poxa vida, eu preciso mais dessa virtude, o Senhor me dá essa graça. Então quanto mais você medita, mais você vai vendo a importância e mais você começa a suplicar essa graça para Deus. Então você precisa meditar, né? Combater o orgulho e a ira. Então, não precisa nem falar, né? Você precisa meditar um pouquinho sobre orgulho e ira. Você pega lá, sei lá, dentro também da Imitação de Cristo, vai olhar lá sobre o orgulho, sobre a ira, né? Vai meditar como que esses vícios destroem a vida de uma pessoa. Então você começa a meditar para poder vencê-los. E aí você vai criando a vida interior. O colérico precisa muito de vida interior. Então ter esses momentos a sós com Deus, meditar muito, rezar muito sozinho com Deus para que Ele possa ir te iluminando.
Então a vida interior para o colérico, ela é fundamental, justamente para o sanguíneo também, tá? Eu tô falando aqui dos temperamentos extrovertidos, porque, por exemplo, o melancólico já tem uma vida tão interior que ele precisa sair um pouquinho para fora. Mas o colérico, ele é muito ativo. Então ele precisa muito de vida interior para ele poder se autoconhecer, né, com a graça de Deus, poder ter vida de oração e poder ter essa meditação. Bom, se o colérico faz isso, aí, gente, aí é um São Paulo da vida, aí é um São Francisco de Sales da vida. Ou seja, você vai aprendendo a domar esse cavalo brabo, que né, o temperamento colérico é isso, é um cavalo brabo. Então você vai aprendendo a domar ele. E se você aprende a domar ele, o seu temperamento é um instrumento fortíssimo para a ação de Deus na sua vida, para a santificação de Deus na sua vida. Então aprenda isso, faça isso. Você que é colérico, comece amanhã. Tire um tempinho a sós com Deus, comece a meditar sobre essas virtudes que a gente falou, no processo de autoconhecimento, suplicando a graça de Deus, né? E você vai ver que você vai enxergar muitas coisas, mas tenha coragem. Por quê? Porque o colérico tem esse medo, né, de entrar para dentro de si, tem esse medo de, né, de rezar mesmo, de pensar e de se descobrir as suas fraquezas. Então não tenha esse medo. Nesse ponto, seja forte, utilize a força da sua vontade. Outro ponto que vai te ajudar na oração, que para o colérico é muito bom. Eu estava lendo até hoje mais cedo para preparar para a live, estava revendo algum material aqui, e aí eu li uma coisa lá no livro do Conrad Rock, que é um livro dos temperamentos, eu não estou com ele aqui agora, mas é um livrinho bem rapidinho, ele tem em PDF na internet. E eu sempre achei que o melancólico, ele era mais propício a chegar à vida de contemplação, que é, né, resumidamente falando agora, uma forma de oração muito íntima com Deus, em que ele age de uma forma direta na alma. Que ele era o temperamento mais propício. Mas ele fala lá que o colérico chega muito facilmente à contemplação. Por quê? Porque quando o colérico descobre a importância da oração, justamente porque Deus deu essa graça de uma vontade forte e decidida, ele reza com muita intensidade. E aí o colérico, ele tem facilidade, por exemplo, de vencer as distrações da oração. Por quê? Porque as distrações vêm e ele tem uma vontade muito forte para né, jogar para fora essas meditações. As distrações. Então, como ele tem uma vontade muito firme, muito decidida, ele não deixa a distração andar ali na cabeça dele. Então, veja, nesse ponto, na oração do colérico, isso é muito bom. Por quê? Porque ele consegue rezar de uma forma mais intensa, mais forte, mais firme. E aí, por isso mesmo, ele vai chegando a graus de oração mais intensos ou, né, quem sabe, se Deus der essa graça extraordinária, para uma vida de contemplação maior. Então, para o colérico, gente, isso é muito bom. Por isso que você precisa de começar a rezar para ontem. Não perder o tempo. E quando eu falar oração, eu estou falando dessa vida de oração, que é mesmo esse recolhimento. Né? Começa com meia hora. Se meia hora para você tá difícil, começa com 15 minutos. E aí você pega um livrinho como, por exemplo, você pode fazer assim, ó, uma forma de oração bem simples para você. Você pega a Imitação de Cristo, começa a ler e meditar. Você leu ele, alguma coisa te tocou profundamente. Aí você vai lá e rumina aquilo, começa a pensar, começa a refletir, aí vai tirando dali bons propósitos, vai tirando palavras pequenininhas, que são chamadas as jaculatórias, acho que é a Débora que falou das jaculatórias aí, né? Então, se você faz isso todos os dias, daqui a pouco você está fazendo meia hora de oração, quem sabe uma hora de oração, e aí você vai domando o seu temperamento. Então, entenderam qual que é a maior ferramenta que vocês vão utilizar para melhorar o temperamento de vocês, né? Tô falando de vocês porque eu sou melancólico, então eu tô na minha luta aqui e os coléricos aí na luta de vocês. É a oração. Esse é o principal ponto. Por quê? Porque é justamente a maior fraqueza de vocês é o eu me basto, o orgulho, né? Querer fazer as coisas por si mesmo. E na oração, você chega lá para receber de Deus as graças. Então, por isso que a oração para vocês coléricos é a maior arma. Para todo mundo é a maior arma, mas pensando nessa intensidade que vocês têm na vontade própria, né, no apego excessivo à vontade própria, a oração serve para libertar vocês desses grilhões, né, dessa escravidão, que é a escravidão da vontade própria, quando ela não é
quando ela não trabalhada, ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vocês querem perguntar alguma coisa aí, pessoal? Deixa eu ver aqui no meu script aqui, que eu esqueci de falar. Ah, aqui ó, outro ponto importante que eu estava esquecendo. Se vocês tiverem algum questionamento aí, vocês podem mandar, alguma partilha também. Se o colérico é bem formado, ele suporta muito mais tranquilamente as dificuldades. Por quê? Já dizia o Viktor Frankl, né, que... Deixa eu ver se eu vou lembrar a fórmula dele. Poxa vida, eu esqueci. Tem um psicólogo aí para me ajudar? Que ele fala assim que... desespero é sofrimento sem sentido. Um negócio assim. Mas serve, essa frase serve. Se não for isso que ele está falando, serve. Eu não lembro exatamente como ele fala não, o criador da logoterapia. Mas o desespero é um sofrimento sem sentido. Por quê? Porque quando você está sofrendo e não sabe por que você está sofrendo, aquilo é atormentador, gente. Por quê? Você já está sofrendo, que é ruim. E aí você não sabe por que você está sofrendo, é pior. Veja bem, quando você sofre por um motivo que é razoável e que o benefício que você vai ter daquele sofrimento é maior, você sofre, não sofre? Por exemplo, o cara vai pra academia, é uma ralação terrível, porque malhar é uma coisa horrível, mas o benefício que ele vai ter depois, que ele por exemplo, no caso, talvez seja um benefício da vaidade, né? Mas enfim, é o que ele tá buscando. Ele suporta o sofrimento dele. O jogador de futebol, ele suporta os sofrimentos dele a adolescência inteira, treinando, ralando, longe da família. Por quê? Porque o sonho dele é ser um jogador de futebol. Agora, quando você não sabe por que você está sofrendo, você não consegue suportar. E o colérico, a Fabiana perguntando se nós vamos fazer uma live dessa para cada temperamento. Sim, Fabiana, terça-feira que vem nós já vamos falar de outro temperamento. Serão 4 terças, né? Esse agora do temperamento colérico, eu vou deixar salva a live e vou pôr no YouTube também, tá? E a gente vai fazendo os outros temperamentos. Então veja, se o colérico, é o que eu disse, o colérico precisa de formação, ele precisa de introspecção. Por quê? Se ele descobre uma verdade, ele suporta qualquer sofrimento por aquilo. Ele suporta qualquer padecimento por aquilo que ele, por aquilo que ele está passando. E aí vocês lembram de São Paulo? Acho que vocês vão lembrar quando São Paulo fala assim, né? Nós não lutamos por uma coroa perecível. Nós lutamos por uma coroa imperecível. O que significa isso? Significa que a gente pode suportar qualquer coisa nesse mundo, porque a coroa que a gente vai receber no céu, ela é infinitamente maior. E ele também vai dizer: tenho para mim que os sofrimentos dessa vida, né, não se comparam à glória futura, à glória eterna. Então, quando o colérico está bem formado, entende o chamado de Deus, entende, né, o caminho da santidade, a perfeição. Gente, tudo que Deus precisa para te fazer um santo. Então não demora não, gente. Nós estamos precisando de santo nesse mundo. Já que nós estamos aqui ralando e ainda não conseguimos, quem sabe vocês aí conseguem, né? Alguém consegue do lado. Então veja, ele se torna forte para suportar as dificuldades e as dores. E é por isso que a gente vê, por exemplo, São Paulo, né? Quantas dificuldades e dores ele suportou pelo reino de Deus. Então, coléricos, coragem, né? Força, coragem. Nós estamos juntos aí nessa luta, cada um com o seu temperamento. E eu acho que a live agora está chegando ao fim. Acho que o que eu tinha para falar era isso. Bom, pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa importante, mas deixa eu ver aqui. Acho que é só isso mesmo. Eu espero que essa live ajude vocês. Os pontos principais dessa live que eu quero que vocês guardem. Temperamento não é muleta. Você tem predisposições inatas. Essas predisposições não mudam, mas você não é essas predisposições. Você pode muito bem superar as suas dificuldades do temperamento através do seu caráter, através da sua personalidade, ou seja, você é mais do que o temperamento, ok? Outro ponto, você colérico precisa de humildade, porque o seu defeito dominante é o orgulho. Você precisa ser mais dócil ao Espírito Santo, você precisa ter vida de oração mais intensa e você precisa refletir, meditar mais e se autoconhecer, que são seus pontos fracos, ok? Lembrando que isso não é uma fórmula matemática,
porque uma pessoa pode ser colérica com aporte de outros temperamentos, uma pessoa pode ser colérica com traumas de infância, uma pessoa pode ser colérica com educação diferente de outro colérico, uma pessoa pode ser colérica no Japão, na China, no Brasil, que são culturas totalmente diferentes, ok? Então, não se esqueçam disso, mas ajuda muito conhecer os temperamentos. Espero que vocês tenham gostado. Na terça que vem nós temos a nossa live. Eu vou conversar com a Mariana para ver qual temperamento que a gente faz. A gente vai divulgando aí. E são quatro terças, né? Essa primeira agora vai ficar gravada a live. Vou subir para o YouTube também. Então vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ter acesso. Divulga a live, compartilha com seus amigos. E não esquece de olhar o nosso curso da oração, hein, gente? Nosso curso da oração, vai lá na bio do nosso Instagram. Lá tem todas as informações. E eu acho que o curso, tenho certeza que o curso vai ajudar muito vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.